Selbit processando 200 pessoas. Descobri toda a verdade. Vambora. O Selbit tá processando mais de 200 pessoas. Ele falou que alguém iria ser processado mesmo, mas eu não esperava que ia ser tanta gente. Na verdade, certamente, se ele fosse pegar todas as pessoas que falaram alguma bosta dele, acusando de crime e tudo mais, com certeza esse número iria aumentar muito. O Senzi, que é um advogado de vários youtubers... Nossa, ia dar mais de sei lá, mais de 1 milhão? Será? Mais de 1 milhão de pessoas? Não, 1 milhão é muita gente, velho. Mas 1.000? 1.000 dá, pô. Também tem um canal aqui no YouTube, foi ele quem revelou isso aí pra gente. E também colocou o perfil de cada pessoa que tá sendo processada. Acontece que, como é de imaginar, todo mundo começou a deletar suas contas assim pra fugir do processo. E acontece que eu tô com acesso ao processo aqui porque ele é público. E eu antes não tinha visto os tweets que as pessoas fizeram, sabe, pra serem processadas, então eu vou mostrar pra vocês e não só isso. Como é um caso super diferente mesmo, eu chamei o próprio advogado Senzi pra tirar algumas dúvidas em relação a esse processo enorme. O que vai acontecer agora? Eu acho que não preciso dar muito contexto pra vocês sobre o que levou a acontecer esses processos aí. Vocês sabem que o Selbit postou um relato bem recentemente do... Ah, não, deixa. que aconteceu com ele nos últimos 7 anos envolvendo a ex-namorada dele, a Sasa. É um assunto super delicado mesmo, porque o Selbit expôs realmente a vida pessoal dele, sabe? É como se a gente não estivesse lendo lá que o Selbit escreveu, e sim, propriamente o Rafael. A Sasa tinha feito vários exposeds dele no passado e ela sempre ficava comentando sobre isso, chegando num limite agora falando até mesmo que o Selbit tinha cometido agressão sexual com ela. E acontece que com o tempo, sabe, muitas pessoas começaram a comprar naturalmente essa narrativa. Não só compraram, como também começaram a passar pra frente. Por exemplo, olha só, o Selbit que agredia a ex-namorada dando um follow no Forever, kkkk. O Selbit abusou da ex dele e também cometeu crimes e mesmo assim ele não foi expulso, mas foda-se, nem acompanha essa merda mesmo. Engraçado que um cara comentou ali então por que você comenta, cara? Bom, ele comentou, falou mentira sobre o Selbit e sim, os donos dessas duas contas aí que tweetaram, eles foram processados. Eles e mais 198 pessoas aparentemente. E eu já vi algumas pessoas se perguntando, tipo, será que essas pessoas realmente merecem ser processadas? E eu falo pra vocês que eu acho que é uma situação bem complicada, porque no Twitter todo mundo fala merda o tempo inteiro. Tá achando que é a vida, né? Mais... Estavam achando que não ia dar nada falar o que é na internet, velho. Só achavam também agora. Nossa, tomaram. tóxica que tem, que pelo menos eu penso que as pessoas só tão satisfeitas. Por isso que eu nem tenho Twitter também, velho. Não gosto. Prefiro ficar sem. Feitas lá quando elas estão completamente insatisfeitas. Elas querem, sabe, alguém pra julgar ali, alguma polêmica treta, pra falar. velho. E acontece que julgaram o cara por anos e anos e no fim a história era outra. E agora tem muito tweets de muitas pessoas tá achando ruim, vai ver o vídeo no YouTube, pelo amor de Deus. Falando coisas absurdas. Que o Selbit bateu na ex-namorada, tem gente até mesmo falando sobre pedo. Coisas que, na verdade, eu nem sequer tinha visto, sabe, em nenhum exposed. Então sim, claramente é cabível o processo, sabe, sem dúvidas. Estão sujando a imagem dele, o que é uma calúnia. Acusar falsamente alguém de um crime. Só que agora vocês acham que essas pessoas têm noção do que elas estão fazendo? Que elas iriam realmente, assim, na frente de um juiz falar, ah, o Selbit bateu, o Selbit fez tal coisa? Claro que não, acontece que elas estão naturalmente, cara, acostumadas ali a escrever merda no Twitter. Elas acham que elas podem falar, sabe, escrever qualquer coisa que não vai dar nada. Elas também acreditam que não influenciam ninguém. Cara, se tu fala uma vez, uma pessoa vai ler ali, vai pensar que é verdade e vai passar pra frente comentando o mesmo erro e até mesmo adicionando mais. Que vira em algum momento um crime. Várias pessoas cometendo o mesmo crime. E agora as pessoas estão deletando as contas pra fugir do processo e se esconder do Selbit. Então justamente essa foi a primeira pergunta que eu fiz pro advogado Senzi. Essas pessoas aí que apagaram a conta do Twitter, será que o Selbit já tem os dados delas? Ele vai conseguir realmente provar que tal tweet era realmente de tal pessoa? Com relação a essa questão de se as pessoas apagarem a conta do Twitter ou apagarem as postagens, na verdade não adianta mais. Por quê? Porque pela legislação, o Twitter e todos os servidores de aplicação, eles têm TikTok, Instagram, eles permissão para ver, né? Os registros de acesso, IPs, portas lógicas, enfim, vários registros de acesso pelo período de 6 meses. Então, não importa se a pessoa pagar hoje a conta, dos últimos 6 meses, esses registros estão nos bancos de dados das provedoras de aplicação, né, dos aplicativos. E então não adianta, de fato, apagar. Com relação a se o Selbit tem ou não tem os dados delas, na verdade o processo, né, ele é justamente para isso. Ele é um processo para identificar as pessoas que o estão difamando, caluniando, enfim, causando algum tipo de dano à imagem dele. Né? Então, logo mais, esses dados
vão vir pro processo, né? E aí ele vai ter os IPs, né, todos esses indicadores. O que ele vai fazer depois? Ele deve seguir com um outro processo contra as operadoras de telefonia para que deem o CPF, RG, enfim, nome completo, endereço do assinante da linha. Ou seja, quem que é o dono dessa linha, por exemplo, do IP da Vivo, do IP da Claro. E aí vão chegar os dados ali, né? E a partir dali que o Cellbit vai decidir, aí ele é uma análise que ele vai fazer com o advogado dele, né? Mas normalmente, né, falando de forma hipotética, né, o que as pessoas fazem é uma análise da viabilidade do processo, né? Ou seja, pesquisa pelo nome da pessoa, né? Ver quem é aquela pessoa. Ou seja, quem falou e apagou adianta de nada. Justamente vai tomar ali no brioco. Moral, enfim, buscar algum tipo de punição. É bem doideira pensar que, na verdade, muitas dessas pessoas aí, talvez a maioria, vão ser menores de idade. Que, na verdade, quem vai responder ali pelo processo são os responsáveis, o pai e a mãe. Imagina um moleque de 15, 14, 16 anos ter que explicar pra mãe ali quem que é o Rafael e por que tá sendo processado por Nossa, podiam gravar e postar isso. Eu veria. ele, sendo que mora a 2.000 quilômetros de distância. Será que o Cellbit também vai perdoar algumas pessoas, sabe, depois de ver a idade, por exemplo, ou até mesmo a condição financeira de repente? Teve um menino que apareceu na lista que ele fez um tweet ali pedindo desculpas, que ele falou que foi enganado pela Sassá, sabe, realmente me deu muita pena. Ele colocou: escuta, Cellbit, eu fui engano pela Sassá. Ah, eu vi esse, velho, que o cara escreveu tudo errado. E no outro tweet: mas eu lhe peço, meus encarecidos, me desculpa. Esse eu não tinha visto, não. Meus encarecidos, me desculpa, é foda. Acho que não tem como a gente ler isso aí e pensar, sabe, nossa, eu vou continuar com o processo aqui contra essa pessoa. Dá muita pena. Isso é algo interessante, sabe, são muitas pessoas mesmo que o Cellbit tá indo atrás. Se não são 200 pessoas, é um número muito perto. E eu, pelo menos, nunca tinha visto um processo com tantas pessoas, eu nem sabia que era possível. Tem pessoas até mesmo de outros países, porque alguns dos tweets estão em espanhol e também em inglês. Claro que pode ser brasileiro ali escrevendo, né, cara, mas certamente são gringos. Então eu fiz mais uma pergunta pro Senzi. Será que é caro processar tantas pessoas assim ao mesmo tempo? Ainda mais algumas que são de outros países? Ah, deve ser. Com hein? relação a ser caro ou não processar uma pessoa, na verdade, assim, aí a gente não pode ficar especulando o trabalho de outros colegas, seria até o valor, etc., isso seria até antiético, mas o que eu posso dizer é como o advogado, como que um advogado cobra? Ele cobra pela quantidade de tempo, de horas ali que ele vai gastar num processo. É lógico, processar uma conta, um link, é diferente de processar 217 links, claro, dá mais trabalho, mas lembre-se que é um processo só, né? Então, assim, não são 200 e tantos processos. Com certeza, fazer 200 processos é muito mais caro do que fazer um só com 200 e tantos links. Então, logicamente, não quero Então é caro, mas deve ser o preço de um processo normal por aí, se pá. ficar especulando valores e tal, mas não é assim também tão absurdo quanto as pessoas imaginam que poderia ser, né? Com relação a processar pessoas de outros países, isso é um pouco mais caro, por quê? Porque dá mais trabalho. Um pedido de cooperação internacional, aí o Brasil faz uma tradução da ordem judicial, aí vai para outro país para cumprir, é uma burocracia tremenda. Eu acho que com o desenrolar desse caso aí, com o Cellbit também mantendo firme e tudo mais, isso eu acredito mesmo que pode controlar as pessoas, sabe, de falarem tanta besteira na internet. Porque talvez agora elas percebam que qualquer coisa absurda que tu falar de alguém pode ser muito bem mesmo usado contra ti. Mesmo tu tendo só 200 seguidores ou nem isso, tu tá cometendo um crime de qualquer forma e tu pode sim ser responsabilizado por isso. Mas qual que é então a punição pra alguém que faz um tweet caluniando outra pessoa? Qual será que vai ser a pena dessas pessoas aí caso dê tudo certo no processo? Será que alguém pode até mesmo ser preso? Com relação à punição que essas pessoas podem de fato receber, isso Acho aí que só preso quem vai não. dizer é um Acho que juiz, preso né? O não. advogado, ele não julga, quem julga é o juiz. Mas eu posso Depende, dizer, né, assim, pô? Se o crime for muito grave, tipo, sei lá, homofobia, racismo, um bagulho assim. Não vejo como se encaixaria nesse caso aqui, esses dois que eu faria, mas. Se for algo, tipo, assim, eu acho que talvez até cumpriria uma penazinha. Mas eu acho que não vai, não. se eventualmente elas forem condenadas por calúnia, por difamação ou por dano moral, né? A pena hoje da calúnia, por exemplo, ela chega até o máximo de 2 anos de prisão. Eita. Lógico que ninguém vai preso por uma condenação de 2 anos, né? Só que tem um porém. Nas redes sociais, quando alguém comete um crime, né? A pena, ela é triplicada. Eita!
triplicada. Cada. Justamente pelo alcance 6 anos, 6 aninhos. que tem as redes sociais. Então, uma pessoa com 2 anos de pena pode pegar 6 anos, né? Triplicado, 6 anos de pena. E isso é muito grave, porque só para você ter uma É comparação, criança. 6 anos é a pena mínima de um homicídio. De fato, essas pessoas muito provavelmente vão prestar serviço à Caras que eu vou jogar quando acabar, pô. comunidade, vão ter que pagar cesta básica, vão ter muitas punições nesse sentido. Agora, em relação a dano Não tem um moral, forte aí o juiz baixado. também vai verificar caso a caso, uma indenização, né, um valor monetário para que as pessoas paguem. Quem xingou pouco, xingou pontualmente, tal, vai pagar um valor menor do que quem, por exemplo, imputou crime, disse que ele batia, que ele trancava a namorada no porão. Tem pessoas falando isso, né? Então essas Que isso, como que foi o bagulho? Que isso, velho? As pessoas não têm noção nenhuma na internet, velho. Só sai falando que bem entende, velho. Que isso? Zero noção, velho. pessoas vão pagar mais porque elas exageraram mais, né? Cada pessoa vai pagar de acordo Tomou banho, na Nicolas. medida daquilo que fez, né? Vai ser algo proporcional, não vai ser algo desproporcional, não. Passar por tudo isso aí, cara, por conta de fazer alguns tweets, eu tenho certeza que as pessoas aí nunca mais vão falar nenhuma merda na internet. E eu entendo, o Selbit, deve ter sido muito difícil mesmo ficar todos esses anos lendo um monte de coisa, sabe? Muita gente falando sobre ti, e tu sabendo que é tudo mentira, e ele não querendo expor a vida pessoal dele porque esse realmente foi o único jeito de mostrar o outro lado. Algo bem interessante é que aparentemente todos os tweets que estão no processo pessoal são de antes do pronunciamento dele. Então as pessoas meio que ainda não sabiam o outro lado. O que, é claro, sabe, não tira a culpa de nada do que foi falado, principalmente os mais pesados. Mas pelo menos parece que as pessoas não estão tanto insistindo no erro. Ainda mais quando o pronunciamento da Sasaki saiu, é meio que ela falando que vai levar tudo pra justiça. Porque aparentemente ela não quer mais exposição. Sendo que ela ficou revivendo isso, sabe, ano após ano. Se vocês quiserem ver um vídeo, pessoal, sobre esse caso completinho, assim, no quesito jurídico, o Senzi que participou desse vídeo aqui, ele vai postar um vídeo no canal dele, tá bom? E eu quero agradecer bastante a presença dele nesse vídeo aqui também, e também os membros aqui do canal. Por muito tempo eu deixei o Seja Membro meio que inativo, sabe? Mas agora eu mudei os níveis. E eu vou sempre colocar no final do vídeo, sabe, o nome de todo mundo. E também falar o nome dos que são apoio utópico pra cima. Eu acho que realmente é o mínimo que eu posso fazer, sabe? Pela ajuda de vocês. Eu também vou colocar um monte de emoji novo, cara, um monte de coisa, enfim. Esse foi o vídeo, fiquem felizes porque vocês não foram processados. Tu poderia estar nessa lista, cara, se tu fosse um twitteiro, então é isso. Até a próxima e tchau. Caraca, velho. Os caras não tem noção nenhuma, velho. Que isso? 200. Não, sorte que eu não tenho Twitter, velho.